CNTV, a TV online de Ceará-Mirim. Oferecimento: Rede Mais serve bem e Rede Mais opção. Ceará-Mirim também faz parte dessa história. Autoelétrica Universal, a solução para o seu carro. Parque Lorival Pereira, o parque de vaquejada de Ceará-Mirim. Distribuidor Carnes e Galetos. Organização Adamastor Pereira. Casa da Fazenda, tudo em rações, ferragens, adubos químicos e medicamentos veterinários. 2 lojas para melhor lhe servir. Hamilton, serigrafia e gráfica. Qualidade e pontualidade em seus serviços. Auto e Moto Escola Verdes Canaviais. Em Ceará-Mirim, você pode, você quer, você merece. Mercantil Luminar Limitada, comercial varejista de materiais elétricos, hidráulicos e tintas em geral. Cumprimentamos a todos os ceará-mirinenses que estão agora nos assistindo. Obrigada a todos pela audiência e o nosso abraço aos conterrâneos espalhados pelo mundo também nos assistindo e matando a saudade da terrinha. Está no ar o Ceará-Mirim Notícias. No programa de hoje, vamos falar do salário mínimo. Será que o novo aumento do salário supriu as necessidades dos assalariados? Fomos às ruas de Ceará-Mirim saber da dona de casa, dos trabalhadores, empresários, sindicalistas e também de alguns políticos o que eles têm a dizer sobre o tão querido salário mínimo. Olha só. Neste ano, o nosso salário mínimo teve um reajuste de R$ 515 para R$ 545. Uma soma de R$ 35 a mais no salário do brasileiro. O que nós queremos saber é se esse reajuste está fazendo a diferença no bolso do brasileiro. Então vamos saber a opinião do principal envolvido nessa questão, a dona de casa brasileira. Nós estamos aqui com a dona de casa, qual é o seu nome? Navegantes. Tá certo, Navegantes. A minha pergunta para você é o seguinte: o nosso salário mínimo foi de 510 para 545, um aumento de R$ 35. Qual a sua opinião? Qual é a sua opinião sobre isso? É uma vergonha, porque a gente vem para o supermercado, se a gente for fazer de tudo, a gente não leva do que a gente precisa, entendeu? Aí a gente vai pagar as outras contas com o quê? Água, luz, telefone, gás, a gente fica sem nada. Olha só, o salário mínimo dos deputados aumentou de 16 mil para 26 mil esse ano. O que você acha disso? Ah, para eles é uma beleza, com certeza. Para eles dão tudo isso, né? E pra gente fica lá embaixo. E o salário, ó? Eles não dão o que a gente merece, só dá o que eles merecem, né? Não dá para suprir as coisas, as coisas estão muito caras, principalmente o açúcar, né? Que tá aí, horrível o preço, e não dá para suprir a necessidade da casa, não. Porque não é só alimentação, né? Vem outras coisas, né? Saúde, educação e etc. Estamos aqui com mais um cidadão. Como é seu nome? Edson. Olha, Edson, o salário mínimo teve aí um aumento de 510 para 545, um aumento de R$ 35 a mais no bolso do brasileiro. E a sua opinião? Dá para suprir as necessidades da... De jeito nenhum. Não dá para quase nada hoje, né? Quando o salário fala em aumentar, as coisas aumentam muito mais na frente, 10 vezes mais. Aí a gente fica na mesma, né? Estamos aqui, qual é o seu nome? Isabel Marques. Era melhor ter deixado mesmo sem aumentar, porque não tinha tido aumento em nada, em outras mercadorias, em outras coisas. Porque quando aumenta o salário mínimo, aumenta tudo a mais. Olha, eu fico assim, eu sei que você me pegou assim de surpresa, eu quase não estou nem dando uma resposta mais legal. Eu acho que se eu estivesse até mais tranquila, eu falava mais do absurdo que está acontecendo no nosso país. Olha, tem outra pergunta aqui, ó. O salário dos deputados aumentou de 16.500 para 26.700, ou seja, cresceu 44 vezes mais que o salário mínimo. O que você acha disso? Um absurdo. Isso é mão armada. Mas isso que eles querem, o que fazem com os pobres, que eu não falo com os ricos, né? Isso é um absurdo, é mão armada. Isso chama-se roubo. Eles estão tirando dos pobres para eles. Eu, pelo menos, não vou votar em mais nenhum deputado, nenhum mesmo.
Eu não tenho coragem de dar um voto a eles, porque eles são uns traidores, só querem para si. Isso é o que eu tenho de dizer, para todo o país, para o Brasil inteiro. Eles deviam terem vergonha, se envergonhar, isso é uma injustiça, é uma injúria. Como é que eles têm coragem de vir pedir voto para depois se usufruir desses votos? Nossa, eu pelo menos não voto mais, deputado nenhum não voto. E tem mais, para prefeito eu vou ver como é que eu vou ter coragem de votar. Precisa ser uma pessoa muito de classe, precisa ser uma pessoa muito fina para mim poder votar. E que não venha com promessa. E o salário, ó. No tempo do 10 e do vintém, se vivia muito bem, sem haver reclamação. Eu ia no armazém do seu Manuel com um tostão, trazia 1 quilo de feijão. Estou aqui com mais uma dona de casa, como é seu nome? Tatiane. Tatiane, olha aí, o salário mínimo teve um aumento de R$35, foi de 510 para 545. Qual é a sua opinião? Dá para suprir as necessidades da sua família? Não mudou em nada, que aumentou tudo. Passeando aqui pelo mercado, dando aquela voltinha, né, House? A gente encontrou aqui o vereador, irmão Carlos, e a gente tem uma pergunta para você, bem básica. Olha aí, o salário mínimo teve um aumento de R$445, foi de 510 para 545, um aumento de R$35. O que você acha, na sua opinião? Dá para suprir as necessidades brasileiras ou era para ser um aumento maior? O que você acha? É o seguinte, eu acho que foi um aumento significativo, mas não dá para suprir assim, a necessidade da perspectiva do trabalhador brasileiro. Mas foi um aumento significativo que fica mais ou menos, na minha opinião. E justamente, porque aumenta o salário mínimo, irmão Carlos, mas também aumenta o açúcar, o feijão, o arroz, né? O que você acha disso? Na verdade, o aumento, ele aparece como aumento, mas aí esse aumento, na verdade, ele aparece mais no bolso do trabalhador, do homem do campo, daqueles que vivem do salário mínimo, que é o salário mínimo, ele não representa praticamente nada. Mas agora tem a pergunta que a gente sempre faz aqui para o povo, né? Que o salário dos deputados teve um aumento aí de 16.500 para 26.700, ou seja, cresceu 44 vezes mais que o mínimo. O que o senhor acha disso? Na verdade, é um absurdo, né? É um absurdo. O salário mínimo aumenta uma quantia desse tipo e o dos deputados dessa forma, mas é a democracia, né? Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar. Estamos aqui com o Israel, ele que é taxista na nossa cidade. Na verdade, há um aumento do salário mínimo, mas também as coisas que a gente pode dizer assim, básica, aumenta também. Aí deixa a pessoa sem condição, né? Porque há um aumento tanto do salário, mas também as demais coisas também vão aumentando. Aí praticamente fica quase na mesma coisa, né? O salário dos deputados aumentou de 16.500 para 26.700. Ou seja, cresceu aí 44 vezes mais do que o mínimo. O que o senhor acha disso? Eu acho que é um absurdo. Eu acho que eles já ganham bem demais. E um aumento desse é exorbitante. Também não deixa de ser um desrespeito à população brasileira, né? Estamos aqui no tradicional mercado do café em Ceará-Mirim e olha só quem a gente encontra. Ele, Sandro Pimentel. Vamos ver a opinião de Sandro Pimentel sobre o nosso tema, o salário mínimo. Sandro, conforme o salário mínimo aumenta, também aumentam o preço da cesta básica, arroz, feijão, um alimento tradicional do brasileiro. O que você acha da carga tributária de juros? Deveria ser menor para acompanhar o desenvolvimento do salário mínimo ou ficaria como está? Olha, a carga tributária nossa no Brasil parece uma piada, né? Nós somos o país campeão em tributos em todo o planeta Terra. No mundo inteiro não existe um país que tenha a carga tributária tão alta, que tenha os juros tão altos. Então nós somos o país com os juros mais altos do mundo, com mais impostos do mundo. Significa dizer, quando você compra um fogão a gás, ou uma batedeira, um liquidificador, está embutido ali juros de 47%.
Não é quando você paga a sua conta de energia elétrica, sua conta de água, tá embutidos juros ali que variam entre 17% a 27%. Então, é uma carga tributária muito alta que termina, o próprio DIEESE mesmo já fez estudos o ano passado, que comprova que o salário que o trabalhador recebe, em um ano de salário, 4 desses 12 meses está destinado apenas para pagar tributos, para pagar impostos. Então é por isso que na ponta, né, quem se usufrui na ponta, que é o consumidor, termina pagando muito mais caro, e é óbvio que esse salário mínimo não dá, é óbvio também que a inflação tem aumentado muito. Se você for para o supermercado, se você for numa livraria, se você for numa mercearia, onde você for, você vai notar claramente que essa inflação ela é maquiada, a inflação branca, porque em 2010 a gente percebe notoriamente que a inflação não consumiu somente 5,91% do nosso salário. É sobre o salário dos deputados. Ele foi de 16.500 para 26.700. O que você acha disso? Para ser sincero, eu acho que o aumento dos deputados, que foi de 63%, o aumento dos ministros e da presidenta Dilma, que já entrou agora, com 133% de aumento, eu acho que esse aumento nem foi alto se a população tivesse um aumento igual. Não é? Se o salário mínimo, que era de 510, tivesse aumentado para R$2.000, ninguém estaria reclamando. O que nós defendemos e o que é justo, o que é moral, inclusive, é a indexação do salário mínimo ao salário dos parlamentares. A partir do momento que nós tivéssemos essa indexação, né, que a cada vez que aumentasse o salário dos parlamentares, aumentasse o salário mínimo no mesmo percentual, pode ter certeza que a história era outra. E aqueles que votam pelo aumento mínimo, que são os deputados federais, senadores, aumentam o seu próprio salário em 63% e de presidente e ministro em 133%. É muito vergonhoso isso. Como é o nome do senhor? João Cabral. Qual é a sua opinião? Péssimo. Enquanto aumentou 35, o deputado faz com o ganho dele, comece com a vontade dele. Péssimo. O homem do campo é o homem que mais sofre. Eu digo isso porque eu sou um homem de 30 anos de campo, sabe? Trabalhador do campo é o homem que era para mais ganhar. É o que menos ganha, sabe? E o salário, ó. Quem ganha lá é o marajás dele, sabe? O homem do campo é o homem que era para mais ganhar, é o homem mais valorizado do mundo, pode acreditar. Minha mão é assim, ó. O homem do mato não ganha nada, sabe? Agora, político, parente de político, gente ganha sem trabalhar, sabe? É o pau que mais tem. Hoje eu tô com nojo da política. Andando pelas ruas de nossa cidade, encontramos a Força Jovem de nossa cidade. Como é seu nome? Kênia. Que a gente quer saber a sua opinião. Dá para suprir as necessidades do jovem hoje? Não, com certeza não dá, porque se desse, a gente estaria com a vida muito boa, né? Hoje a gente gasta muito mais do que a gente recebe. No tempo do 10 e do vintém, se vivia muito bem, sem haver reclamação. Hoje, para você ter uma alimentação saudável, uma roupa mais arrumada, você gasta mais do que você recebe. Eu ia no armazém do seu Manuel com um tostão, trazia 1 quilo de feijão. Hoje a gente gasta muito e recebe pouco. Por isso que eu digo, não adianta você aumentar se vai aumentar tudo. Kênia, em compensação, presta atenção, olha só. Os deputados recebiam 16.500 e agora vão passar a receber 26.700. Eu acho um absurdo, eles recebem mais do que a gente. A gente trabalha de manhã, tarde e noite, recebendo uma miserável, com dinheiro muito pouco para o nosso sustento, né? E eles praticamente não fazem nada, ficam sentados, esperando a vida passar. E o salário, ó. E recebe mais do que a gente que trabalha. Não acho certo a gente receber tão pouco, fazendo muita coisa e muitos fazendo nada e recebendo muito. É errado. Se for assim, até eu me encandato, né? Por que não? Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar. Estamos aqui com o presidente da Câmara dos Vereadores, Ronaldo Venâncio, e a pergunta, Ronaldo, que a gente fez para os populares, para todos os seramininenses, é sobre o salário mínimo. O salário mínimo teve um aumento de 510 para 545, um aumento de R$35. Qual a sua opinião? Dá para suprir as necessidades do povo brasileiro ou não? Não, sabemos que o grande propósito do projeto do governo Lula
foi realmente dar esse incremento real no valor do salário mínimo. Entendemos que houve realmente um crescimento, mas esse crescimento ainda está infinitamente menor do que a expectativa e a necessidade do povo brasileiro. Então, o que a gente espera é que nossos legisladores possam, evidentemente, entender que esse é um ponto de suma importância e que dê a atenção necessária que a matéria requer. O salário, ele anda passo a passo com a situação econômica. O salário, ele hoje está nessa expectativa ainda muito abaixo do que se espera, em decorrência exatamente do sistema financeiro e econômico que a cada vez mais, apesar de ser anunciado que não tem inflação, mas reconhecendo que a inflação existe, e se ela existe, por pequena que seja, é muito representativa. Então a gente entende que o salário aumentando e havendo o controle da economia, isso realmente deveremos entender que haverá um ganho real no poder aquisitivo do povo brasileiro. Andando aqui pelas ruas da cidade, encontramos ele, João André, grande blogueiro da nossa cidade. O salário mínimo teve aí um aumento de 510 para 545, R$35 a mais no bolso do brasileiro. Qual é a sua opinião? Boa pergunta, nobre repórter. Agora eu pergunto, será que os nossos governantes, os responsáveis diretos por esse aumento do salário mínimo, eles teriam uma resposta digna para dar para nós brasileiros nesse momento? Então, assim, o que é que diz a Constituição? A Constituição diz que o salário mínimo ele deve dar, basicamente, para uma família de 4 pessoas: saúde, educação, moradia, lazer, tudo para você viver dignamente como uma família. Dá para viver dignamente no Brasil com um salário desse, 4 famílias? Não dá. No tempo de Getúlio Vargas, o salário dava. O salário dava. De lá para cá, houve uma discrepância muito grande entre aquela época e a época de hoje. O pessoal culpa os políticos, mas eu não culpo os políticos. Eu culpo a nós mesmos. Que infelizmente nós, quando vamos votar, nós não firmamos compromisso com um político que tenha intenções de ajudar ao povo brasileiro. Infelizmente, na Bíblia diz que o falso Cristo, né, o anticristo vai aparecer em forma de gente. Esse é o político chegando na tua casa, aí pega o camarada, principalmente aqui em Ceará-Mirim, né, coitado, fragilizado, desempregado, eu te dou aquilo, qual a moral que você tem para cobrar de um cara desse depois? Voto num salário digno que dê para mim viver como a Constituição manda. Eu não tenho moral nenhuma. Eu acho que foi a maior resposta que eu já escutei de um político, até porque ele era curto e grosso, foi o saudoso João Batista de Figueiredo. Uma vez o repórter perguntou para ele: presidente, o que era que o senhor faria se o senhor ganhasse o salário mínimo? Ele dava um tiro na cabeça. Não quero aqui citar os meus irmãos brasileiros a fazer isso, de maneira nenhuma. Até porque aqui e lá, esses infelizes políticos que tem por aí, que tem muitos, eles citam o nome de Jesus. Então eu não estou citando isso aqui, mas que realmente o que acontece é o seguinte: quando é para dar o aumento do brasileiro, do pobre, R$35, né? Você falou aí, R$35. Você viu quantas votações, né? O deputado, R$8.000. De 16.500 para 26.700, ou seja, 44 vezes mais do que o mínimo. O que você acha disso? Isso aí é o salário base, né? Aí vem aqueles acordos de gabinete. Ajuda não sei para quê, ajuda não sei para quê, ajuda para isso, ajuda para aquilo, ajuda para acabar de enterrar o pobre, tudo isso eles têm. Então eu pedia ao eleitor, assalariado brasileiro, que nas próximas eleições raciocine, veja o político chegar na sua casa, que você sente, que você sentir, que realmente ele tenha vontade de trabalhar por você, para você não estar sofrendo e reclamando da vida, porque é só que o brasileiro sabe fazer, reclamar, mas que não toma uma medida enérgica para resolver a situação, que ele mesmo é um culpado da situação que se encontra hoje no Brasil. Estamos aqui com Ana Célia, ela que é membro do Sint-RN Ceará-Mirim e também é professora, né? O que nós podemos dizer desse salário mínimo é que ele é vergonhoso. Não tem a menor condição de um salário mínimo desse tipo ser suficiente para suprir necessidades de uma família. Vocês devem saber que o DIEESE, que é um departamento intersindical de estudos estatísticos e econômicos, ele orienta um salário mínimo, inclusive baseado na Constituição, que deveria ser suficiente para uma família suprir suas necessidades básicas. E esse valor não estaria abaixo de R$ 2.200 hoje.
O salário que o DIEESE defende é R$ 2.200. Seria o suficiente para uma família cumprir suas necessidades básicas. O salário mínimo é vergonhoso, sem levarmos em conta que os deputados aumentaram seus próprios salários em mais de 60%. A presidente Dilma, ao entrar, já sofreu um reajuste no seu salário, e isso eles fizeram sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhuma preocupação se iria onerar a folha pública, mas fizeram. Então, para nós é um absurdo, é vergonhoso, e nós achamos que deveria se fazer no nosso país um reajuste de salário mínimo equivalente ao mesmo percentual que foi reajustado o salário dos senhores deputados. E lembrando a vocês que agora no início do ano, os transportes também sofreram reajuste muito alto em todos os estados, e assim é algo que onera muito o bolso do trabalhador. E o salário, ó. O trabalhador espera 1 ano para ter um aumento de salário, e quando acontece é dessa forma que foi feito. Então nós achamos extremamente vergonhoso e desrespeitoso, e por que não dizer desumano para com os trabalhadores. Eu estou aqui com Alexandre, ele que é empresário no ramo de autoescolas na nossa cidade de Ceará-Mirim, ele que habilita, ele que resolve a situação dos motoristas de nossa cidade, né, Alexandre? Regulariza. Há uma especulação, perguntas com relação a um pequeno aumento que houve com relação ao salário mínimo, mas que a gente também tem que visar, se há um aumento muito, né, vamos dizer, para R$600, como estava aí todo a R$600, então isso vai fazer com que aumente também os impostos. A gente teria que pagar mais do nosso bolso para a parte do governo, mas isso faria com que a gente também tivesse dificuldade de também empregar mais pessoas, até mesmo porque as nossas cargas tributárias são altas, então a gente teria que diminuir até um certo ponto o nosso número de trabalhador. A gente, em vez de trabalhar com 20 pessoas, a gente teria que trabalhar com 15, e assim sucessivamente, de acordo com as possibilidades do mercado. Não é que eu seja contra um aumento maior, não é que eu seja contra que o cidadão brasileiro realmente tenha direito a ter uma vida melhor com relação a esse salário. É porque, Alexandre, ao mesmo tempo que aumenta o salário do brasileiro, também aumenta os juros, né? A cesta básica, falando no popular do brasileiro, também aumenta: feijão, arroz, açúcar e combustível também, né? Quem tem carro. Lamentavelmente, a gente sabe que se há um aumento apenas de R$35 no salário mínimo, isso acarreta a um aumento do mercado do comércio em si, né? Principalmente nessa parte da alimentação, combustível, essa parte mais necessária da população, um aumento que a gente nem imagina, mas acaba sendo de porcentagens altíssimas, que os R$35 não vai valer nem a pena. Isso aí é a realidade. Mas venho a dizer que se não houver realmente uma reforma tributária, que até então o falecido ex-vice-presidente, né, que é uma das coisas que ele mais batia, que é com relação a essa nossa carga tributária altíssima, que se não houver realmente uma solução, toda a vida a gente vai ficar dessa. Se aumenta o salário mínimo, aumenta-se os impostos. A gente tem sempre, Alexandre, a gente tem sempre um dado curioso que a gente gosta de perguntar à população, e você que é empresário, primeiro que a gente está entrevistando, né? A gente quer saber assim a sua opinião. O salário dos deputados aumentou de 16.500 para 26.700, ou seja, cresceu 44 vezes mais do que o mínimo. Eu acho que a minha opinião vai ser uma opinião muito parecida com todo mundo que não é deputado. A gente está lascado. Porque, na verdade, esse pessoal ganha, né? Tudo bem que ele tem os seus trabalhos aí, que, segundo se diz, é ardoso, que eu até agora só vejo deputado trabalhar, que são uns 3 meses antes da política, da campanha, mas há deputados, né? A gente não pode falar toda a regra as sessões, então há realmente aqueles que têm aquele interesse de ajudar realmente a população, até mesmo que são pagos por isso. Agora, um salário num momento desse, eu vou dizer que é um absurdo para os nossos ouvidos, como também é um absurdo a gente saber que existem cidadãos ganhando dinheiro ainda de aposentadoria por ter sido governador, como vi um dia desse aí, um governo de 10 dias, aí ganha um salário de R$22.000 de aposentadoria. Então, eu acho para mim que está no mesmo patamar essa vergonha aí, que é esse aumento exacerbado aí de 40% aí, que eu não vejo a tal necessidade, como também essa da aposentadoria desses governadores que já ganharam o que tem de ganhar, porque brincadeira, né? Quem não quer estar na pele deles, né? Eita, Brasilzinho. Bem,
Ficamos por aqui agradecendo a sua paciência por assistir os nossos programas, pois a internet aqui em Ceará-Mirim é uma porcaria e ainda pagamos uma fortuna por isso. Enquanto em Natal você paga R$ 39,00 por 1 mega, uma velocidade 4 vezes mais rápido, aqui a gente paga 35 por 150k, 300k. Um absurdo. Reclamem, gente. Liguem para as operadoras reclamando. Por que essa discriminação com as pequenas cidades? Só as grandes cidades têm privilégios? Bem, ficamos por aqui. Obrigada a todos e até a nossa próxima edição. Tchau!